Itatiaia na COP30. Edilene, começou, agora é oficial, está aberta a COP30, a conferência anual sobre mudanças climáticas aí em Belém. Muito boa tarde, e eu queria que você apresentasse pra gente o primeiro destaque desta abertura. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Travassos. Boa tarde aos ouvintes do Itatiaia Agora. O presidente Lula fez agora há pouco a solenidade de abertura da COP30, ou seja, está oficialmente aberta a Conferência do Clima aqui no Brasil, em Belém do Pará. E no discurso dele, Lula falou sobre negacionismo climático, criticando justamente países grandes, conforme você disse que não estão fazendo investimento contra mudanças do clima. Os Estados Unidos, por exemplo, saíram ou declararam a saída da COP30, na verdade, do Acordo de Paris, que foi firmado na COP lá há 10 anos atrás e que reduzia a emissão de gases de efeito estufa ou estabelecia metas para que cada país reduzisse, para que o aquecimento global não fosse tão agressivo conforme estava previsto. Países grandes que também investem em guerras, que são armamentistas, como é o caso dos Estados Unidos, aí também tem a Rússia. No momento acontece a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e o presidente Lula foi claro, ele mandou um recado a esses países durante o seu discurso. Por que combater ações armamentistas e guerra? Porque guerra é altamente poluente, produz muitos gases de efeito estufa e isso faz com que o aquecimento global piore. E o que o Lula tem repetido sempre é que ao invés de investir em mudanças climáticas ou em combate a mudanças climáticas, em fazer uma transição energética, esses países estão investindo recursos em guerra. Ele voltou a fazer essa crítica e, conforme nós havíamos adiantado, informado em primeira mão aqui na Itatiaia, Lula falou claro sobre o tornado que atingiu o sul do país, o Paraná, que é mais uma demonstração de que as mudanças climáticas estão cada vez mais agressivas. Vamos ouvir um pouquinho do discurso do presidente agora há pouco aqui na COP30 em Belém. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, a descente na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Esse trecho, William Travassos, da fala do presidente Lula durante o discurso de abertura é um recado claro para algumas autoridades, como, por exemplo, para o próprio Donald Trump, que fica irritado com esse discurso do multilateralismo, que é o desenvolvimento das relações entre nações diversas, umas com as outras, a cooperação, não apenas em relações comerciais, mas também em relação ao clima, como fazem aqui na COP30, e ele deixou esse recado a essas nações. E nós vamos lembrar também que muitos dos países mais desenvolvidos, ou os países ricos, não investem em transição energética ou em mudança climática, não é apenas porque são armamentistas ou estão envolvidos em guerra, mas também porque vários desses países, os desenvolvidos, já passaram pela sua fase industrial em que poluíram bastante e hoje poluem menos, porque consomem produtos, inclusive industrializados, que são produzidos em países que estão se desenvolvendo, ou seja, são os países em desenvolvimento que precisam investir na transição energética, só que eles não têm recursos para fazer isso sozinho e reivindicam investimentos daqueles que já poluíram bastante para que eles minimizem a poluição que agora é gerada por países que estão em fase de desenvolvimento, os chamados países do sul global, que é uma expressão que a gente escuta muito e nada mais é do que a nova nomenclatura para países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Então, por isso essa cobrança e por isso esse desinteresse citado por André Corrêa do Lago, que é um diplomata, é um embaixador brasileiro, é o
próprio presidente da COP30, ele falou isso ontem durante uma entrevista coletiva que deu aqui à noite, que os países desenvolvidos não estão tão preocupados mais em investir contra o aquecimento global e as mudanças climáticas. Muitos deles é porque já passaram dessa fase e o investimento agora precisa ser feito, Travassos, nos países mais pobres. E para quem não acredita que há essa necessidade, nós acabamos de viver uma tragédia no sul do Brasil, mostrando que é preciso, de uma forma ou de outra, combater o aquecimento global e parar de poluir, porque isso prejudica muito o planeta e nós pagamos com vidas humanas, inclusive. Oi, Edilene, obrigado pela informação. E essa pauta não é uma pauta de direita, ou melhor, uma pauta de esquerda, de direita, de centro, não. É uma questão de sobrevivência e a gente já está observando essas mudanças climáticas. E essa importância de você ter o mundo inteiro olhando para isso, discutindo isso, encontrando outras alternativas. Edilene, hoje eu conversava com um amigo mais cedo, né? Falando justamente da inteligência artificial. Quando você faz uma perguntinha lá para a inteligência artificial, ela gasta para responder a sua pergunta 20 vezes mais energia do que numa pergunta normal. Então, hoje, nós gastamos muita energia e a gente vai precisar de água para resfriar todo o sistema que controla essa inteligência artificial, porque você gera energia, você precisa de energia ao aquecimento naquela tubulação e você, para resfriar todos esses computadores, você precisa de água. Então, assim, a gente está falando de um consumo sem freio de energia. A gente precisa mudar a matriz energética, a gente precisa encontrar, porque a gente está falando da sobrevivência de uma possibilidade de salvar o mundo. E em salvar o mundo não tem direita, não tem esquerda, até porque quando você vê o mar avançando numa cidade, você acha que ele vai escolher a casa da direita ou a casa da esquerda? Ele vai avançar, vai tomar aquilo que ele tem que tomar, a temperatura vai subir e a gente vai ter problemas com as geleiras, como a gente já tem. E o pior de tudo, que lá na década de 80, quando você estava no colégio, ou 70, sei lá de que época que você sempre ouviu isso. Olha, os cientistas estão avisando, o mundo está aquecendo, a gente precisa cuidar disso. E ainda tem gente que não acredita, cara. Eu sou um cara que, na boa, hoje no Conversa de Redação, tava falando assim, eu sou a favor da COP30, para além de todos os problemas que a gente tem, e a gente tem que acompanhar os gastos da COP30, a forma que ela está sendo feita, mas eu acredito que essa é a maneira que a gente tem para construir um mundo melhor, e através do debate a gente vai encontrar essa saída, ou a gente não pode desistir. O que não dá é para você entrar no jogo comercial do país que está disputando com o outro. Aí eu não vou entrar, eu vou jogar água em você se levantar essa mão mais uma vez para mim hoje. Então, bota na tua cabeça, rapaz. Bota isso na tua cabeça. Eu vou voltar agora para Belém. Edilene, pra gente salvar o mundo, me diga uma coisa. Qual é o custo dessa festa aí que você ficou de fazer o levantamento? E eu não esqueci, não. Quero saber o seguinte: descobriu quanto o Lula tá pagando de diária lá no navio e o custo dessa festa toda aí em Belém? Ô Travassos, aqui a gente cumpre o prometido. Eu te falei que a gente faria essa investigação e nós fizemos. Eu e o Rômulo Ávila, da nossa equipe do portal, do site da Itatiaia, fizemos um levantamento no portal da Transparência e no Siga o Senado também, que é a página do Congresso Nacional em que a gente pode acompanhar os gastos públicos. Não é uma pesquisa fácil de se fazer. Essa não é uma pergunta que você faça ao governo e ela tenha pronta a resposta. Nós investigamos pasta por pasta qual foi o gasto do governo federal, qual foi o dinheiro pedido para que a COP fosse realizada. O governo reservou no orçamento quase R$1 bilhão e até o momento já gastou 775,9 milhões com o evento realizado aqui em Belém. Para realizar a COP, esse evento que está sendo feito aqui, o governo contratou uma organização, uma entidade que faz outras COPs, que já realizou outras COPs fora daqui, tem um know-how de fazer isso. Inclusive há uma investigação no TCU, no Tribunal de Contas da União, que é movida pelo deputado Luciano Zucco, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, perguntando por que essa empresa foi contratada. O governo não respondeu oficialmente, mas pelo que eu apurei é porque essa é uma empresa que faz várias COPs e tem uma logística específica internacional para esse evento, mas é uma empresa que tem sede em Madrid e os gastos podem chegar a R$1 bilhão. Essa matéria completinha, inclusive com os custos de navios, que eles chegam até o momento a 246
163 milhões de reais. São navios com 6 mil hospedagens, porque ficam hospedados lá entes do governo brasileiro, entes internacionais. Tem muita gente hospedada por aqui e o Brasil ainda não respondeu essa pergunta, mas a COP no Azerbaijão, por exemplo, e eu apurei isso com o governo do Azerbaijão, deu hospedagem gratuita para todas as autoridades máximas que foram. Por exemplo, o presidente da República do Brasil, quando foi ao Azerbaijão, a diária não foi paga, o hotel, a hospedagem não foi paga pelo governo brasileiro, foi uma oferta, uma cortesia do governo do Azerbaijão. Então, aqui no Brasil, nós estamos detalhando esses dados, mas o que nós já temos na primeira matéria está disponível no site da Itatiaia Travassos. Podem acessar lá o título da matéria, eu vou olhar direitinho aqui para vocês buscarem e encontrarem. É o seguinte: COP30, governo já gastou 775,9 milhões com o evento em Belém, uma matéria assinada por mim e por nosso repórter Romo Ávila, que é o expert em investigação, e nós fechamos juntos esse trabalho. Travassos, pergunta feita, resposta dada, missão cumprida, meu amigo. Obrigado, Edilene Lopes, pela informação. Quer dizer, então, que a gente pode estar pagando hospedagem pro povo visitar Belém. Adoro isso. Edilene, beijo, obrigado pela informação. Entra no nosso portal para você acompanhar essa reportagem do Rômulo e da Edilene, tá bom? Com todos os detalhes sobre o gasto do... Já gastaram 780 milhões de reais, rapaz. É muita grana. E é por isso que essa conversa tem que funcionar.